Ao tentar um financiamento, foi publicamente humilhado na frente de todos por sua aparência e nome simples. Ele fez uma única ligação, e o gerente gelou ao ouvir o dono do banco pedindo desculpas ao seu João. O despertador tocou às 4h47. Não porque João Ribeiro tivesse programado para esse horário, simplesmente porque era quando seu corpo acordava. Todo dia, havia 43 anos, desde que começou a trabalhar, ainda adolescente. Ele desligou o aparelho antes do segundo bip. Um movimento automático, preciso, economizando até mesmo o som desnecessário. O quarto era pequeno, simples, cama de casal que agora abrigava apenas um corpo, criado mudo de madeira que ele mesmo havia feito, com gavetas que deslizavam sem ranger, um guarda-roupa de fórmica dos anos 80, desbotado nas quinas. João sentou-se na borda da cama, os pés descalços tocando o piso de taco frio. Suas mãos descansaram nos joelhos por um momento. Mãos grandes, dedos grossos. A pele era grossa, calejada, com pequenas cicatrizes brancas que se cruzavam como mapas. Cicatrizes de lixas, de formões, de serras que escaparam por milímetros. Mas havia algo de estranho naquelas mãos. Apesar dos calos, os dedos se moviam com uma delicadeza inesperada. Quando ele pegou os óculos de leitura no criado mudo, o gesto foi preciso, quase elegante. Ele se levantou. 68 anos, mas o corpo ainda funcionava. Dores aqui e ali, o joelho esquerdo que reclamava em dias frios, mas nada que impedisse o trabalho. A casa cheirava a madeira, sempre cheirava. Não era um cheiro ruim, era cedro misturado com imbuia, com pinos, com verniz, um perfume que tinha se incorporado às paredes, aos móveis, a própria pele de João. Ele atravessou o corredor estreito. Na parede da sala, 2 fotos emolduradas. A primeira mostrava uma mulher de sorriso gentil, cabelos castanhos presos em coque. Helena. A foto tinha aquela qualidade levemente desbotada das revelações dos anos 90. Ela usava um vestido floral azul e segurava um buquê pequeno, simples. João tocou a moldura ao passar. Não parou, não olhou diretamente. Apenas tocou. Um ritual diário, silencioso, triste. A segunda foto era mais recente. Uma jovem de 20 anos, sorrindo radiante com uma beca preta e um capelo. Ana, sua neta. Os olhos dela eram idênticos aos de Helena, castanhos, brilhantes, cheios de vida. Na cozinha, João preparou café. Não tinha cafeteira elétrica. Usava um coador de pano amarelado pelo tempo e pelo uso. Água fervida em uma chaleira esmaltada branca com manchas azuis nas bordas. O café pingava devagar, escuro, aromático. Enquanto esperava, ele olhou pela janela. O bairro ainda dormia. Rua estreita, casas modestas, muros baixos. Zona leste de São Paulo. Longe, muito longe, da Avenida Faria Lima, da Paulista, dos centros financeiros. Aqui era outro mundo, real, simples, honesto. João tomou o café preto, sem açúcar, em uma caneca de alumínio amassada em um dos lados. Não comeu nada. Nunca comia antes de começar a trabalhar. Às 5h15, ele abriu a porta dos fundos que dava para a oficina. A marcenaria era anexa à casa, ocupando o que um dia fora um quintal. Um galpão de telhas de eternite e paredes de tijolo sem reboco. Chão de cimento áspero, manchado de cola e verniz. Mas a organização era impecável. Ferramentas penduradas em painéis de madeira perfurada, cada uma em seu lugar marcado. Serras de diferentes tamanhos, formões alinhados por largura, lixas organizadas por granulação em caixas etiquetadas. Na bancada principal, iluminada por uma lâmpada fluorescente que zumbia levemente, descansava uma cadeira de criança, pequena, delicada, ainda em fase final de acabamento. João a havia feito sob encomenda. Uma cliente do bairro, grávida do primeiro filho, havia pedido algo especial. Ele cobrara R$ 280, menos do que deveria, menos do que valia, mas o sorriso dela ao ver o projeto já pagava a diferença. Ele ligou o rádio, um aparelho antigo, de plástico preto, com antena telescópica, sintonizado em uma estação de notícias. Não porque gostasse, mas porque o silêncio às vezes era pesado demais. Pegou uma lixa de grão 220 e começou a trabalhar. Seus movimentos eram metódicos, quase meditativos. A mão deslizava sobre a madeira em movimentos longos, uniformes. Ele sentia cada imperfeição, cada fibra, cada nó. A precisão era cirúrgica. Para uma cadeira de criança que custava R$ 280, era um nível de cuidado absurdo, exagerado. Mas João não sabia trabalhar de outro jeito. Perfeição ou nada. Às 7h30,
O celular tocou. Era um aparelho antigo. Não era smartphone. Era um daqueles modelos simples, de tela pequena e teclado físico. Mas, curiosamente, João o manuseava com uma desenvoltura estranha. Quando a chamada de vídeo apareceu, porque sim, aquele celular simples tinha câmera frontal, ele aceitou com 2 toques precisos, sem hesitação. O rosto de Ana preencheu a tela. "Vô!" ela gritou, e até através do alto-falante minúsculo, a alegria era explosiva. João sorriu. Aquele sorriso raro, genuíno, que transformava seu rosto. "Bom dia, meu anjo." "Vô, eu consegui." Ana estava pulando. Literalmente. A câmera balançava. "Eu consegui, vô, a vaga. A especialização na Alemanha, cirurgia robótica." João sentiu o peito apertar, mas era uma dor boa. Orgulho. "Sabia que você ia conseguir. O programa é de 2 anos, totalmente focado em técnicas minimamente invasivas com o sistema Da Vinci. Vô, é o melhor programa do mundo. Só 4 brasileiros por ano." Ela continuou falando, rápida, animada demais para respirar direito. João apenas ouvia, o sorriso fixo, os olhos brilhando. Quando ela finalmente pausou para respirar, ele perguntou, "E quando começa?" A alegria no rosto de Ana vacilou. Só um pouco. Só uma fração de segundo. "Aí que tá, vô." Ela mordeu o lábio. "Eu preciso pagar a matrícula. 15.000 e o prazo vence hoje, às 17h." João olhou para o relógio na parede da oficina. 7h34. "Você tem esse dinheiro, meu anjo?" Ana desviou o olhar. "Tenho... quase. Juntei 8.000 reais, mas ainda faltam 7.000 e... eu cubro." João disse, simples, direto. "Vô, não, eu não liguei para pedir, eu só queria contar." "Ana." A voz dele era firme, mas gentil. "Eu cubro. Você vai fazer essa especialização." Os olhos dela encheram de lágrimas. "Vô, o senhor não tem esse dinheiro." "Vou dar um jeito." "Mas, vô, confia no seu avô." João disse e havia algo na voz dele. Autoridade. Certeza. Às 17h, o dinheiro vai estar na sua conta. Ana soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Eu te amo tanto, vô." "Também te amo, meu anjo. Agora vai estudar. Deixa o resto comigo." Ele desligou antes que ela pudesse protestar mais. Ficou olhando para a tela apagada por um longo momento. Depois, olhou para a foto na parede da oficina. Uma foto que Ana não tinha visto pela câmera. Era Helena, mais jovem, sentada em uma cadeira de rodas, sorrindo com esforço. A doença já estava avançada. "Ela vai conseguir, Lena." João murmurou para a foto. "Ela vai salvar vidas. As vidas que eu não consegui salvar." Sua voz quebrou no final. Ele respirou fundo, limpou os olhos com as costas da mão suja de serragem e voltou ao trabalho. Mas agora, sua mente não estava na cadeira. Estava fazendo cálculos. Aposentadoria, R$ 1.820 por mês. Poupança, R$ 2.300. Trabalhos da semana, mais uns R$ 800 a receber. Total, pouco mais de R$ 4.900. Faltavam R$ 10.000. Ele olhou para o relógio. 7h41. Menos de 10 horas. Teria que pedir empréstimo. João foi até uma gaveta no canto da oficina. Não era uma gaveta de ferramentas. Era de arquivo. Puxou revelando pastas plásticas organizadas. Pegou uma. Dentro, seus documentos. CPF, RG, comprovante de endereço, extrato bancário. Mas, ao pegar o extrato, sua mão tocou em algo mais no fundo da gaveta. Um livro. Ele hesitou. Depois pegou. A capa era dura, azul marinho, desgastada nas bordas, letras douradas, já apagadas em alguns pontos. Princípios de análise de risco macroeconômico. Uma abordagem estocástica. João abriu o livro. Nas primeiras páginas, anotações à mão. Fórmulas, gráficos, comentários nas margens em uma caligrafia que misturava português e inglês. A última anotação na contracapa era recente, mais recente que o livro, pelo menos. O risco não está no número, está em esquecer que números representam pessoas. Ele fechou o livro, guardou de volta. Pegou apenas os documentos. Na parede, preso em um prego enferrujado, havia um chaveiro. Não era comum. Era um pequeno cilindro de metal prateado, com um logo gravado. Banco Valor S.A. E abaixo, em letras miúdas, 20 anos de dedicação. João Ribeiro, 1978-1998. João pegou o chaveiro, girou entre os dedos. O metal estava gasto, polido pelo tempo. 20 anos, uma vida inteira. Ele o pendurou de volta no prego. Não precisava daquilo hoje. Hoje ele era só o João, o marceneiro, o avô, e era esse João que ia conseguir o dinheiro. Ele lavou as mãos na pia da oficina, esfregando com sabão de coco. A água escorria marrom, cheia de serragem e verniz. Enxaguou, esfregou de novo. Não saiu tudo, nunca saía. Trocou a camisa manchada de cola por uma camisa social xadrez, velha mas limpa. Calça de tergal bege, surrada nos joelhos. Sapatos de couro marrom, rachados nas laterais, mas engraxados.
Pegou a pasta de documentos. Olhou para o relógio. 8h15. O banco abria às 10 horas. Mas ele queria chegar cedo. Resolver rápido. Antes de sair, olhou mais uma vez para a foto de Helena. Vou trazer ela de volta para casa, Lena. Ele disse baixinho. Com diploma. Com futuro. Eu prometo. E saiu. O ônibus estava lotado. João segurou na barra de ferro em pé, espremido entre um entregador de gás e uma senhora com sacolas de feira. O ônibus chacoalhava, freava bruscamente, arrancava de novo. Ele não reclamou, não suspirou, apenas segurou firme e olhou pela janela. São Paulo passava lá fora, caótica, barulhenta, viva. 50 minutos depois, ele desceu na Avenida Faria Lima. O contraste era imediato. Ali, tudo era vidro espelhado, prédios que tocavam as nuvens, carros importados. Pessoas de terno atravessavam apressadas, falando em fones de ouvido sem fio, olhando para tablets. João caminhou devagar pela calçada larga, limpa. Suas roupas simples e seus sapatos rachados pareciam gritar em meio àquele cenário. Ele parou em frente a um prédio de vidro fumê, letras cromadas enormes. Banco Prisma. Embaixo, em letras menores, Agência Premium Faria Lima. João olhou para cima, para o prédio imenso, para o próprio reflexo distorcido no vidro. Um velho, cansado, simples. Respirou fundo e entrou. As portas de vidro deslizaram automaticamente, silenciosas. O ar-condicionado o atingiu como uma onda gelada, e junto com ele, todos os olhares. O interior da agência era outro universo. O piso era de porcelanato cinza chumbo, tão polido que refletia as luzes do teto como espelho d'água. As paredes eram brancas, imaculadas, sem um único quadro ou decoração que quebrasse a frieza minimalista. Tudo era vidro e aço escovado. As divisórias entre as estações de atendimento eram painéis de vidro transparente com bordas de alumínio. As mesas, brancas, sustentavam apenas computadores de tela fina e tablets. Nenhum papel, nenhuma caneta fora do lugar. O silêncio era quase artificial. Não havia o burburinho típico de agências bancárias. Ninguém gritava senhas. Não havia filas. Apenas algumas pessoas sentadas em poltronas de couro branco, folheando revistas de economia ou mexendo silenciosamente em seus celulares. Todos usavam ternos ou vestidos sociais elegantes. Relógios que brilhavam nos pulsos. Bolsas de marca pousadas delicadamente ao lado das cadeiras. E então havia João. Calça de tergal bege, camisa xadrez desbotada, sapatos rachados, pasta plástica surrada debaixo do braço. Os olhares vieram imediatamente. Uma mulher de blazer bege e colar de pérolas ergueu os olhos da revista, avaliou João de cima a baixo, franziu levemente a testa. Voltou para a revista, mas o canto da boca tinha aquela curvatura, desdém disfarçado de neutralidade. Um homem de terno cinza, falando baixo ao celular, pausou a conversa ao ver João passar. Desviou o olhar. Continuou falando, mas agora virado para o lado oposto. Perto da entrada, um segurança de terno preto, não uniforme, terno mesmo, observava João com atenção, não ameaçadora, apenas vigilante, como quem vigia algo fora do lugar. João caminhou até o balcão de recepção. A atendente era jovem, talvez 25 anos, cabelos lisos presos em rabo de cavalo impecável, maquiagem suave, mas profissional, blusa branca de cetim e um crachá dourado. Bruna, assistente de relacionamento. Ela estava digitando algo em um computador, os dedos voando sobre o teclado com unhas perfeitamente feitas em tom nude. João parou em frente ao balcão. Ela não ergueu os olhos. Continuou digitando por mais uns 10 segundos. Depois pausou, como se tivesse acabado de perceber a presença dele. Pois não? A voz era educada, profissional, vazia. Bom dia. João disse a voz calma. Preciso falar com um gerente sobre um empréstimo. Bruna finalmente olhou para ele. A avaliação foi rápida, automática. Roupas simples, mãos calejadas, pasta plástica. Ela piscou, recompondo a expressão neutra. O senhor é cliente? Sou. Conta poupança. Entendo. Ela voltou para a tela. Nome completo? João Ribeiro. CPF? João recitou os números de memória. Bruna digitou. Esperou a tela carregar. Seus olhos escanearam as informações. Saldo: 2.347,89. Tipo de conta: poupança básica. Movimentação média mensal: R$ 1.850. Sua expressão não mudou, mas algo aconteceu. Uma microtensão na mandíbula. Um leve apertar de lábios. O senhor gostaria de abrir uma conta corrente? Ela perguntou no tom de quem já sabe a resposta. Não. Só preciso falar sobre um empréstimo pessoal. É urgente. Empréstimo.
Ela repetiu, como se testasse a palavra. Senhor João, essa agência trabalha com um perfil de cliente mais, procurou a palavra certa, específico, geralmente investimentos a partir de 100 mil RIs. Talvez uma agência tradicional seja mais adequada para suas necessidades. Não foi rude, foi pior, foi condescendente. João manteve a calma. Eu entendo, mas vim até aqui porque é perto do meu destino final, e minha necessidade é urgente. Se possível, gostaria de falar com o gerente. Bruna suspirou discretamente. Vou verificar se ele tem disponibilidade. Um momento. Ela pegou um telefone interno, apertou um ramal. Virou-se levemente, baixando a voz, mas não o suficiente. Ricardo, tem um senhor aqui. Poupança. Quer empréstimo pessoal? Eu sei, mas ele insiste. Tá, ok. Desligou. Voltou-se para João com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. O gerente vai atendê-lo. Pode aguardar naquela área, por favor. Apontou para as poltronas brancas. João assentiu. Obrigado. Ele caminhou até a área de espera. Todas as poltronas estavam ocupadas, exceto uma no canto. Sentou-se, colocando a pasta plástica sobre o colo. A poltrona era confortável, couro macio, mas João sentou-se na beirada, as costas retas, como quem não está acostumado a relaxar em ambientes assim. Ao seu lado, um homem de terno azul marinho folheava uma revista de negócios. O relógio no pulso dele tinha mais zeros que a poupança de João. O homem olhou de relance, viu as roupas de João. Afastou-se imperceptivelmente, inclinando o corpo para o lado oposto. João percebeu, mas não reagiu. Apenas esperou. 5 minutos depois, uma voz chamou. Senhor João Ribeiro? João levantou-se. Vindo de um corredor lateral, um jovem se aproximava. Ricardo. Tinha uns 30 anos, talvez 32. Alto, magro, o tipo de corpo que vem de academia cara e dieta regrada. O terno era azul marinho, corte slim, caindo perfeitamente nos ombros. Camisa branca sem gravata, o primeiro botão aberto em um estilo calculadamente casual. Os cabelos eram curtos nas laterais, mais longos no topo, penteados para trás com um gel que não brilhava. O tipo caro, que parece natural. E o relógio. Era impossível não notar. Grande, prateado com mostrador azul. Marca suíça. O tipo que custa o equivalente a um carro popular. Ricardo caminhava com uma postura ereta, confiante. Cada passo era medido. Ele sorria, mas era o sorriso de quem aprendeu em treinamentos corporativos. Mostre 8 dentes superiores. Incline a cabeça 15 graus. Mantenha contato visual. Senhor João? Ele estendeu a mão. João apertou. A mão de Ricardo era macia, os dedos finos. O aperto foi firme, mas breve. Profissional. Ricardo Almeida, gerente premium. Ele se apresentou. Depois olhou João de cima a baixo. Rapidamente. A avaliação foi discreta, mas João percebeu. Ouvi que o senhor precisa de ajuda com... um empréstimo? A pausa antes de empréstimo foi sutil, mas estava lá. Isso mesmo, João confirmou. Ricardo olhou ao redor. Para os outros clientes. Para a área de espera. O senhor pode me acompanhar? Vamos conversar em um lugar mais... tranquilo. Ele começou a caminhar não esperando resposta. João o seguiu. Atravessaram o salão principal. Ricardo cumprimentava outros funcionários com acenos de cabeça. Todos o tratavam com deferência. Bom dia, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Ele não os chamava pelo nome de volta. Apenas acenava. Chegaram a uma sala de vidro no fundo da agência. Não era privada. As paredes eram transparentes, mas tinha uma mesa e 2 cadeiras. Ricardo gesticulou para João sentar. Ele obedeceu. Ricardo sentou-se do outro lado, cruzando as pernas. Pegou um tablet da mesa, desbloqueou com a digital. Então, senhor João, ele começou, ainda sorrindo. A Bruna me passou que o senhor tem interesse em crédito pessoal. Correto? Sim. Poderia me explicar a finalidade? Isso ajuda na análise. João respirou fundo. É para a educação da minha neta. Ela foi aprovada em uma especialização médica na Alemanha. O prazo da matrícula vence hoje, às 17 horas. Preciso de 15 mil reais. Ricardo parou de digitar. Ergueu os olhos. 15 mil, repetiu. Para hoje. Isso. Ricardo soltou um som que era quase uma risada. Conteve-se, transformando em tosse. Senhor João, com todo respeito. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, as mãos entrelaçadas. O senhor tem noção de como funciona uma análise de crédito? Tenho. Então deve saber que não é algo imediato. Temos protocolos, verificação de renda, análise de score e garantias. Eu entendo. João manteve a voz calma. Mas a urgência é real. Minha neta, sua neta.
Ricardo interrompeu, ainda sorrindo, mas agora havia algo diferente no sorriso. Impaciência disfarçada. Senhor, eu compreendo a situação familiar, mas isso não muda os procedimentos do banco. Ele virou o tablet para João, mostrando a tela. Veja, eu já puxei seu cadastro aqui. Conta poupança. Saldo de... Leu. 2.347,89. Movimentação média de 1.850 mensais. Aposentado. A forma como disse aposentado carregou peso, como se fosse uma categoria inferior. E o senhor está me pedindo 15 mil reais. Ricardo continuou. Para hoje. Isso é... Ele procurou a palavra, olhando para o teto como se pedisse paciência. Desafiador. Existe margem para análise gerencial. João disse, tranquilo, em casos urgentes. Isso está no protocolo. Ricardo piscou. Aquela frase, análise gerencial. Protocolo. Não eram termos que um marceneiro aposentado normalmente usaria, mas Ricardo ignorou a estranheza. Senhor João, ele suspirou, colocando o tablet de lado. Vou ser honesto com o senhor. Essa agência tem um perfil de cliente muito específico. Pessoas com alto patrimônio, executivos, empresários. Não é... Ele olhou para as roupas de João novamente. Não é exatamente o público de empréstimo pessoal pequeno. 15 mil não é pequeno para mim, João disse sem raiva. Apenas fato. Eu entendo. Ricardo se recostou na cadeira, cruzando os braços. Mas talvez o senhor esteja na agência errada. Temos outras unidades, em bairros mais residenciais, que lidam com esse tipo de demanda. A mensagem era clara. Você não pertence aqui. João olhou diretamente para Ricardo. Eu vim até aqui porque estava no caminho e porque preciso de agilidade. Se o sistema permite análise gerencial, estou apenas pedindo que seja feita. Ricardo soltou uma risada curta, sem humor. O senhor fala como se fosse simples. Ele balançou a cabeça. Senhor João, deixa eu explicar uma coisa. Análise gerencial existe sim, mas é para clientes premium. Pessoas que já têm relacionamento com o banco. Investimentos, histórico, ele apontou para a pasta plástica de João. O senhor tem uma poupança de 2 mil reais, sem movimentação significativa, sem garantias, e quer que eu, pessoalmente, aprove 15 mil assim? Estalou os dedos. Não estou pedindo aprovação sem critério. João manteve a calma. Estou pedindo que seja analisado. É diferente. Ricardo estava perdendo a paciência. Isso ficava claro na forma como tamborilava os dedos na mesa. Tá bom, tá bom. Ele pegou o tablet novamente. Vou fazer o seguinte. Vou jogar seu CPF no sistema. Mas já adianto, senhor João. Ele olhou ao redor para os outros clientes visíveis através do vidro. Baixou a voz, mas não o suficiente. Com esse perfil, esse histórico, a chance de aprovação é 0. Ele digitou o CPF de João, apertou Enter. A tela carregou por 3 segundos, e então ficou vermelha. Um grande X apareceu, e embaixo, em letras garrafais, crédito negado, score insuficiente. Ricardo virou o tablet, mostrando para João, mas não apenas para ele. Ele levantou o tablet, exibindo para qualquer um que olhasse através do vidro. Viu? Sua voz subiu um tom. Proposital. Negado, como eu disse. Com essa pontuação, senhor João, ele soltou uma risada de escárnio. Seu CPF não aprova nenhuma bicicleta financiada. A frase ecoou. Alguns funcionários olharam. Um cliente no salão principal virou a cabeça. João sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era raiva, era vergonha. Pública, planejada, mas ele não desviou o olhar. Eu entendo que o sistema automatizado negou. Sua voz continuava firme. Por isso estou pedindo análise humana, gerencial. Ricardo colocou o tablet na mesa com força, fazendo um som seco. Senhor. Ele não usou mais o nome, apenas senhor. Eu tenho outros clientes esperando, clientes que realmente podem ser atendidos. O sistema disse não, não há o que analisar. Ele se levantou indicando que a conversa havia terminado. Sinto muito pela situação da sua neta, de verdade. O tom era tudo, menos sincero. Mas o banco não pode ajudar. Se quiser, posso indicar uma financeira. A palavra financeira foi dita com desdém, que talvez trabalhe com perfis mais flexíveis. João permaneceu sentado. Só preciso que seja feita a análise. Ricardo suspirou, olhando para o relógio suíço no pulso. Senhor, por favor, não vamos perder tempo. O sistema já respondeu. Ele caminhou até a porta, abrindo-a. Um gesto claro. Saia. João levantou-se devagar, pegou sua pasta plástica, mas antes de sair, olhou para Ricardo. Sistemas falham, ele disse, baixo, porque são programados por pessoas, e pessoas têm escolhas. Ricardo piscou sem entender completamente. Filosofia bancária.
Interessante, ele disse sarcástico, mas não muda a política de crédito. João saiu da sala. Ricardo o seguiu, certificando-se de que ele estava indo em direção à saída. Mas no meio do salão, João parou. Virou-se. Posso fazer uma ligação? Ele perguntou. Ricardo franziu a testa. Ligação? Só uma. Rápida. Ricardo olhou ao redor, visivelmente constrangido. Senhor, por favor, não faça cena. Não vou fazer cena. João tirou o celular do bolso. Aquele aparelho simples, antigo. Só uma ligação. Ricardo cruzou os braços impaciente. Faça logo então. Mas depois, por favor, se retire. João assentiu. Desbloqueou o celular com uma senha de 6 dígitos. Digitou rápido, sem olhar, e foi direto para a agenda. Desceu pelos nomes e parou em um. Arthur, celular. Seu dedo pairou sobre o botão de ligar. Ele olhou para Ricardo uma última vez. Tem certeza que não quer fazer a análise? Ricardo soltou uma risada incrédula. Senhor, quem o senhor vai ligar? Para o Banco Central? Ele olhou para os lados procurando cumplicidade dos outros funcionários. Por favor, já chega de drama. João apertou o botão. Colocou no viva voz. O tom de chamada ecoou pelo salão silencioso. E então, Ricardo ouviu algo que fez seu sangue gelar. Seu próprio celular começou a tocar, no bolso interno do paletó. O celular de Ricardo tocou no bolso interno do paletó. Ele piscou, confuso. O tom de chamada era profissional, discreto. Uma melodia suave que ele havia escolhido especificamente para não chamar atenção em reuniões. Mas ali, no silêncio tenso do salão, soava alto. Ricardo olhou para João. João segurava seu celular antigo, a tela mostrando, chamando Arthur, celular. Ricardo olhou para o próprio bolso de onde vinha o toque. Depois olhou para João novamente. Coincidência. Tinha que ser. Ele ignorou o telefone. Deixou tocar. Senhor, não sei que teatro é esse. Ricardo disse, a voz subindo um tom. Mas eu realmente preciso que o senhor... O telefone parou de tocar. No mesmo instante, o celular de João mostrou. Chamada não atendida. O silêncio durou 2 segundos. Então Ricardo soltou uma gargalhada nervosa. Sério? Ele olhou ao redor, procurando testemunhas para sua indignação. O senhor está tentando me assustar com... Com o quê? Uma ligação aleatória? Bruna, a recepcionista, havia se aproximado, curiosa. 2 outros funcionários também observavam da distância. Não é aleatória, João disse, a voz ainda calma. Era para o Arthur. O Arthur. Ricardo repetiu debochado. E quem seria esse Arthur? Seu advogado? Seu amigo imaginário? Um cliente sentado nas poltronas brancas? Um homem de uns 50 anos, terno cinza, gravata azul, soltou um riso abafado. Virou-se para a esposa ao lado. Olha o nível, ele murmurou, mais alto o suficiente para ser ouvido. Achou que era a Caixa Econômica. A esposa tampou a boca rindo. Ricardo aproveitou a deixa, sentindo-se validado. Exatamente. Ele gesticulou para João. Senhor, essa agência trabalha com um padrão de atendimento diferente. O senhor claramente se confundiu de lugar. Ele se virou para Bruna. Bruna, pode chamar o Sérgio, por favor? Bruna hesitou por uma fração de segundo, mas depois assentiu, pegando o telefone interno. João permaneceu imóvel, o celular ainda na mão. Só estou pedindo que seja feita a análise. Ele repetiu. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de João. E eu já respondi. Cada palavra foi pontuada, separada. Não, vai ser aprovado. Ele apontou para a pasta plástica de João. O senhor vem aqui com essas... Olhou para as roupas de João com desdém mal disfarçado. Com essa aparência, pedindo 15 mil reais como se fosse comprar pão na padaria. Sua voz estava alta agora. Outros clientes olhavam abertamente. O senhor tem noção do tipo de gente que eu atendo aqui? Ricardo continuou perdendo a compostura profissional. Empresários, diretores, gente que movimenta milhões. E o senhor acha que vai chegar aqui, apertar uns botões no celular e me intimidar? João não respondeu. Apenas olhou para ele com aqueles olhos tranquilos, cansados. E isso, de alguma forma, irritou Ricardo ainda mais. O senhor é marceneiro? Ele praticamente cuspiu a palavra. Já é marceneiro, com uma poupança de 2 mil reais. O senhor sabe quanto custa esse relógio? Ele ergueu o pulso, exibindo o relógio suíço. 28 mil. Mais do que o senhor junta em um ano. Bruna voltou, acompanhada do segurança. Sérgio. Era um homem grande, uns 40 anos, terno preto, postura militar. Ele não era agressivo, mas sua mera presença impunha. Algum problema, senhor Ricardo? Sérgio perguntou, a voz grave. Não exatamente um problema, Sérgio. Ricardo disse, recuperando parte da compostura. Apenas um senhor que está desorientado. Se puder acompanhá-lo até a saída, eu agradeço. Sérgio olhou para João.
avaliou. Viu um homem velho, de roupa simples, sem ameaça aparente. Senhor? Sérgio se aproximou, não ameaçador, mas firme. Vou ter que pedir que se retire, por favor. João olhou para o segurança, depois para Ricardo. Só preciso de 5 minutos, ele disse. 5 minutos de análise justa. Análise justa? Ricardo riu alto. O sistema é justo, é automático. Não tem sentimento, não tem pena, não tem favorecimento. Só números. Ele pegou o tablet novamente, virando a tela vermelha para João como se fosse uma sentença judicial. E os números dizem que o senhor não tem condições, não tem renda, não tem garantias, não tem nada. A palavra nada ecoou pelo salão. João sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era tristeza, porque ele já havia ouvido aquilo antes, décadas atrás. Em outro contexto, quando disseram que Helena não tinha nada mais a fazer, que os números diziam que não valia a pena o tratamento experimental, que era melhor aceitar e se preparar, e ele havia acreditado nos números, e a perdeu. Senhor, Sérgio tocou levemente o cotovelo de João. Por favor, vamos facilitar. João olhou para o segurança, depois para Ricardo, depois para os clientes que observavam como se fosse entretenimento, e então olhou para o relógio na parede. 10h47. Menos de 6h30 para o prazo de Ana. Eu vou sair, João disse baixinho, mas antes vou fazer uma última tentativa. Ricardo revirou os olhos. Senhor, pelo amor de... João ergueu o celular novamente. Vou ligar de novo, ele disse. Para o Arthur. E dessa vez eu sugiro que você atenda. Ricardo soltou uma gargalhada genuína agora, nervosa, mas divertida. O senhor tá de brincadeira. Ele olhou para Bruna, para Sérgio, para os clientes. Ele tá de brincadeira. O cliente de terno cinza levantou-se da poltrona, aproximando-se com a esposa. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou curioso, como quem assiste a um espetáculo de rua. Nada demais, Dr. Anselmo, Ricardo disse, tentando retomar o controle. Só um mal-entendido que já está sendo resolvido. Dr. Anselmo olhou para João de cima a baixo. Ele tentou aplicar algum golpe? A pergunta foi tão natural, tão desprovida de malícia, que foi ainda mais cruel. Não. Ricardo respondeu. Apenas expectativas irreais. A esposa de Anselmo, uma mulher de uns 45 anos, cabelos loiros, joias no pescoço, fez um som de pena. Coitado, ela disse, mas não havia empatia real ali. Era aquela piedade condescendente de quem observa de longe. Deve estar precisando mesmo. Estou, João disse, olhando diretamente para ela. Para a educação da minha neta. A mulher piscou, não esperando ser respondida diretamente. Ah, que bonito, ela disse, desconfortável. Dr. Anselmo deu um tapinha no ombro de Ricardo. Você precisa de ajuda aqui? Quer que eu ligue para meu advogado? Esses casos podem ficar complicados se a pessoa resolver fazer escândalo. Não vai ser necessário. Ricardo disse, mas havia gratidão em sua voz. Validação de um cliente importante. Sérgio vai resolver. Sérgio deu um passo mais próximo de João. Senhor, realmente vou ter que insistir. Só a ligação. João interrompeu firme, mas não agressivo. Só mais uma. Se depois disso ele não quiser fazer a análise, eu saio sem reclamar. Ricardo bufou impaciente. Tá bom, ele gritou, perdendo completamente a compostura. Liga pro Arthur, liga pro Papa, liga para quem o senhor quiser. Mas depois, sai. Ele estava vermelho agora, o pescoço inchado, a veia da testa pulsando. Os outros funcionários observavam, alguns constrangidos, outros curiosos. Bruna mordia o lábio, desconfortável com a cena. João olhou para o celular, respirou fundo e apertou o botão novamente. O tom de chamada ecoou pelo viva-voz. E como antes, o celular no bolso de Ricardo começou a tocar. Dessa vez, Ricardo congelou. Ele meteu a mão no bolso, puxou o aparelho. A tela mostrava Arthur Menezes, CEO, chamada de vídeo. O sangue fugiu do rosto de Ricardo. Ele olhou para a tela, depois para João, depois para a tela novamente. Isso é... Ele gaguejou. Uma ligação, João completou calmamente, do Arthur. Como eu disse, as pernas de Ricardo fraquejaram. Ele precisou se apoiar na mesa ao lado. Bruna arregalou os olhos. É o CEO? Ela sussurrou. Sérgio deu um passo atrás, como quem acabou de perceber que cometeu um erro. Dr. Anselmo franziu a testa, confuso. O que significa isso? Mas Ricardo não conseguia falar. Ele apenas olhava para o telefone tocando em sua mão trêmula. João manteve a ligação ativa no seu celular. Atende,
ele disse a voz suave. Ou eu falo com ele de qualquer jeito. Ricardo engoliu seco. Com os dedos tremendo visivelmente, ele apertou o botão de atender e colocou no viva voz. A voz que saiu do aparelho era grave, autoritária, com um leve sotaque carioca. Ricardo, não foi uma saudação, foi uma sentença. Sim, senhor Menezes. Ricardo gaguejou. Bom dia, senhor. Eu não estava esperando, evidentemente. A voz cortou. Se lá estivesse, não teria tratado o homem na sua frente como lixo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no salão pararam. Conversas cessaram. Dedos pararam de digitar. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Senhor, eu não... Cala a boca, Ricardo. A voz trovejou. E põe a ligação em vídeo. Agora, com os dedos tremendo tanto que quase derrubou o celular, Ricardo ativou a câmera. A tela mostrou um homem de uns 55 anos. Cabelos grisalhos, rosto anguloso, óculos de armação fina. Ele usava uma camisa social branca, sem gravata, e estava em um escritório com estantes de livros atrás. Arthur Menezes, o CEO do Banco Prisma, e ele estava visivelmente furioso. Vira a câmera para o senhor João. Arthur ordenou. Ricardo obedeceu, virando o celular. João apareceu na tela. Roupas simples, rosto cansado, mãos calejadas segurando a pasta plástica. A expressão de Arthur mudou instantaneamente. A fúria se transformou em algo diferente. Respeito, afeto e uma pitada de vergonha. João, ele disse, a voz suavizando completamente. Quanto tempo? João assentiu, um pequeno sorriso triste nos lábios. Arthur, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Preciso. João respondeu simples. Por isso liguei. Arthur fechou os olhos por um momento, como se processando a situação. E esse imbecil aí te tratou como? Ricardo emitiu um som estrangulado. Senhor Menezes, eu não sabia... Não sabia o quê? Arthur explodiu. Não sabia que deve tratar todo cliente com respeito? Não sabia que análise gerencial existe exatamente para casos assim? Ele apontou para a câmera como se pudesse atravessar a tela. Esse homem na sua frente não é um cliente qualquer, Ricardo. Ele é João Ribeiro, o homem que me ensinou tudo. O homem que desenhou o sistema de análise de risco que você usa sem nem entender como funciona. Bruna levou a mão à boca. Sérgio deu mais um passo atrás. Dr. Anselmo e sua esposa trocaram olhares chocados. Ele não pede empréstimo, Ricardo. Arthur continuou cada palavra uma martelada. Ele dá ordem e você vai obedecer. Agora. Ricardo estava pálido, suando. Sim, senhor. O que o senhor quer que eu faça? Arthur olhou para João através da tela. Tiago, João, quanto você precisa? 15 mil. João respondeu, para hoje. Aprovado. Arthur disse sem hesitar. Ricardo, você ouviu? 15 mil. Na conta dele. Agora. E eu quero taxa zero. Prazo de 24 meses. Sem análise de score. Sem burocracia. Sem nada. Mas, senhor, Ricardo tentou, a voz falhando. Eu falei, sem nada. Arthur gritou. E depois que você processar isso, você vai pedir desculpas. De joelhos, se for preciso. Entendeu? Ricardo engoliu seco, assentindo. Entendi, senhor. Arthur respirou fundo tentando se acalmar. Olhou para João novamente. João, me desculpa. Por tudo. Você não merecia passar por isso. João balançou a cabeça levemente. Não é culpa sua, Arthur. É sim. Arthur insistiu, porque eu montei esse sistema, e ele esquece que números representam pessoas. Ele fez uma pausa. A gente precisa conversar, de verdade. Quando você tiver tempo, vou ter. João prometeu. Arthur assentiu, depois olhou para Ricardo novamente. E Ricardo chia, sim, senhor. Você tem sorte que o João é melhor pessoa do que eu, porque se dependesse de mim, você estaria demitido. E desligou. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava. Todos olhavam para João com uma expressão mista de choque, vergonha e medo. E Ricardo parecia um homem que acabara de ver sua vida desmoronar. Ricardo ficou parado, o celular ainda na mão. A tela escura onde segundos atrás estava o rosto furioso de Arthur Menezes. Ele olhava para o aparelho como se fosse uma granada cujo pino havia sido puxado. Ao redor, o silêncio era tão denso que o zumbido do ar-condicionado parecia ensurdecedor. Bruna estava pálida, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Sérgio, o segurança, havia recuado para perto da parede, como quem quer desaparecer. Dr. Anselmo e a esposa permaneciam congelados, sem saber se deviam sair ou ficar. E João simplesmente esperava. Ricardo engoliu seco. Sua garganta estava tão seca que o som foi audível. Ele começou, a voz saindo rouca. Eu preciso processar o empréstimo. Não foi dito para João, foi dito para o ar.
para si mesmo, como quem tenta encontrar chão firme depois de um terremoto. Ele se virou mecanicamente, caminhando em direção a uma das estações de atendimento. Seus passos não tinham mais aquela confiança calculada. Eram rígidos, automáticos. Sentou-se diante do computador, os dedos pairando sobre o teclado sem realmente tocá-lo. João o seguiu calmamente, ficando de pé ao lado da mesa. Ricardo olhou de relance para ele, depois desviou rapidamente como quem olha para o sol e se queima. Vai demorar alguns minutos, ele murmurou. Preciso acessar o sistema gerencial, autorizar manualmente, sobrepor o score automático. Ele estava falando mais para preencher o silêncio do que para informar. João assentiu compreensivo, sem pressa. A gentileza na voz de João pareceu tornar tudo pior. Ricardo cerrou os dentes, o rosto ainda vermelho de vergonha e raiva contida. Raiva de si mesmo, raiva da situação, raiva de ter sido exposto. Ele digitou a senha do sistema gerencial. Errou. Tentou de novo. Os dedos tremiam. Enquanto Ricardo trabalhava, João olhou ao redor da agência. Seu olhar pousou nas paredes laterais, onde enormes painéis de LED exibiam informações do mercado financeiro em tempo real. Gráficos coloridos, linhas ascendentes e descendentes, números piscando em verde e vermelho. Um dos painéis mostrava o desempenho de fundos de investimento do banco. João inclinou a cabeça levemente, observando. Seus olhos percorriam as curvas como quem lê um livro aberto. Não com esforço, com familiaridade. Ele estreitou os olhos em um gráfico específico. Fundo Prisma Defensivo Plus. A linha mostrava crescimento estável nos últimos 6 meses. 8,7% de rentabilidade acumulada. Performance superior ao CDI. Mas havia algo. João se aproximou do painel, estudando os números menores na parte inferior. Composição da carteira. Alocação por classe de ativo. Exposição cambial. Seu rosto se fechou levemente. Esse fundo aí, ele disse, mais para si mesmo que para alguém. Mas no silêncio da agência, foi ouvido. Ricardo ergueu os olhos do computador. O quê? João apontou para o painel. O Prisma Defensivo Plus, ele disse, a voz tranquila, quase casual. Tá com um problema. Ricardo piscou, confuso. Problema? Esse fundo tá batendo meta há 8 meses seguidos. Por enquanto, João respondeu. Do outro lado do salão, um homem que estava sentado em uma das mesas de atendimento ergueu a cabeça. Maurício. Ele tinha uns 52 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa, usava um colete cinza sobre camisa branca. Na mesa à sua frente, 3 monitores exibiam planilhas complexas e gráficos financeiros. Ele era o analista sênior da agência, responsável por gerenciar os portfólios dos clientes premium, e ele havia acabado de ouvir um velho de roupa simples dizer que um dos fundos-chave do banco tinha um problema. Com licença, Maurício se levantou aproximando-se. O senhor disse que há um problema no Defensivo Plus? João virou-se para ele. Não exatamente um problema atual, mas uma exposição perigosa. Ricardo soltou um som de impaciência. Ah, pelo amor de Deus. Mas Maurício levantou a mão, silenciando-o. Seus olhos estavam fixos em João, atentos, profissionais. Que tipo de exposição? Ele perguntou, sem condescendência. Apenas curiosidade técnica. João apontou para o painel novamente. A composição do fundo mostra 34% em títulos públicos, 41% em debêntures de empresas de infraestrutura e 25% em ações defensivas. Correto. Maurício franziu a testa pegando seu tablet. Conferiu os números. Correto. Ele confirmou, surpreso. E a exposição cambial? João perguntou. Porque várias dessas debêntures são de empresas com receita atrelada ao dólar, geradores de energia, logística portuária. Maurício digitou rapidamente no tablet, aprofundando os dados. Aproximadamente, ele fez uma pausa calculando. 18% de exposição indireta ao dólar. 18,4%. João corrigiu, suave. Se considerar a dívida denominada em moeda estrangeira das 3 maiores posições. Maurício parou de digitar. Olhou para João. Como o senhor sabe isso? Porque é informação pública. João respondeu. Simples. Nas notas explicativas das debêntures. Página 47 da emissão da Logística Atlântica. Página 52 da Energia Sul. Página 23 da... Tá bom. Maurício interrompeu. Não com irritação, mas com espanto. O senhor leu as notas explicativas? João apenas deu de ombros. O problema, ele continuou voltando ao painel, não é a exposição cambial em si. É que ela não está sendo adequadamente precificada no beta do fundo. Ricardo largou o mouse virando-se completamente. Beta?
Ele repetiu. O senhor está falando de coeficiente de volatilidade? Estou, João confirmou. O fundo é vendido como defensivo, com beta projetado de 0,6 em relação ao Ibovespa. Mas com essa exposição cambial não hedgeada, numa eventual crise cambial, o beta real vai disparar para... Ele fez uma pausa, calculando mentalmente. 1,3, talvez 1,4. Maurício arregalou os olhos. Isso significaria que o fundo seria mais volátil que o mercado, ele disse processando. O oposto de defensivo. Exatamente. João assentiu. Ricardo soltou uma risada nervosa. Isso é absurdo. Ele olhou para Maurício. Maurício, fala para ele que isso é absurdo. Mas Maurício não estava rindo. Ele digitava furiosamente no tablet, abrindo planilhas, cruzando dados. Seu rosto estava cada vez mais pálido. Meu Deus, ele murmurou. Ele tem razão. Ricardo ficou paralisado. O quê? Ele tem razão. Maurício ergueu os olhos, chocado. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo. A exposição indireta ao dólar, combinada com a curva de juros futuros, se houver um choque cambial. Ele virou o tablet, mostrando um gráfico de simulação que acabara de rodar. O fundo pode perder até 22% do valor em um cenário de dólar a 6,50. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Bruna, que observava de longe, aproximou-se lentamente, fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. Dr. Anselmo deu um passo à frente. Espera, eu tenho dinheiro nesse fundo, ele disse alarmado. Quase $500 mil. Maurício olhou para ele claramente desconfortável. Dr. Anselmo, é uma exposição de risco. Não significa que vai acontecer, mas pode. João completou calmo. E a probabilidade aumenta se levarmos em conta que a política monetária americana está em ciclo de alta, o que pressiona capitais emergentes. E com a eleição chegando aqui no Brasil, a volatilidade cambial é quase certa. Maurício estava olhando para João como se visse um fantasma. O senhor trabalha com o mercado financeiro? Antes que João pudesse responder, Ricardo soltou uma gargalhada. Não era uma gargalhada alegre, era nervosa, defensiva, desesperada. Trabalha, ele gesticulou para João. Maurício, olha para ele é marceneiro. Maurício olhou, viu as roupas simples, as mãos calejadas, a pasta plástica, mas também viu a precisão técnica, o conhecimento profundo, a naturalidade com que falava de betas, debêntures, exposição cambial. Marceneiro, Maurício repetiu lentamente, que leu notas explicativas de debêntures e calculou exposição cambial indireta e projetou beta em cenário de crise. Ele olhou para Ricardo. Que tipo de marceneiro faz isso? Ricardo estava suando visivelmente agora. Foi sorte, ele insistiu, a voz subindo. Ou ele deve ter ouvido isso em algum podcast. Esses canais de YouTube ficam falando essas coisas. Mas a convicção em sua voz estava se esfarelando. Maurício voltou-se para João, ignorando Ricardo completamente. Senhor, desculpe, eu não peguei seu nome. João Ribeiro. Senhor João. Maurício estendeu a mão, respeitoso. Maurício Tavares, analista sênior. Eu preciso fazer algumas perguntas técnicas, se o senhor me permitir. João apertou a mão dele. Claro. O senhor mencionou que o problema é o beta não estar adequadamente precificado. Que modelo o senhor usaria para corrigir isso? Black-Scholes modificado? Simulação de Monte Carlo? João hesitou por uma fração de segundo. Nenhum dos dois, ele respondeu. Para a volatilidade estocástica, com múltiplos fatores de risco, o ideal é o modelo de Heston. Maurício soltou um assobio baixo. Heston, ele balançou a cabeça, impressionado. Eu tentei implementar Heston uma vez, desisti. A matemática é brutal. João admitiu, mas é o único que captura adequadamente a correlação entre volatilidade cambial e movimentos de mercado em economias emergentes. Ricardo estava boquiaberto agora. Volatilidade estocástica? Ele gaguejou. O que diabos é isso? Maurício olhou para ele com algo próximo à pena. É modelagem matemática avançada de derivativos, Ricardo. Nível de mestrado. PhD. Ele voltou-se para João. Senhor João, onde o senhor estudou? João desviou o olhar, desconfortável com a atenção. Faz muito tempo. Mas estudou? Formalmente? Estudei. Onde? Antes que João pudesse responder, o computador de Ricardo emitiu um bip. Todos se viraram, na tela uma mensagem em verde. Empréstimo aprovado. 15 mil Heisey. Taxa
0% AA. Datas urufinte pramatiu meses. Status. Processando transferência. Ricardo olhou para a tela, depois para João, depois para Maurício. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em menos de 20 minutos. O velho marceneiro que ele havia humilhado publicamente não apenas tinha linha direta com o CEO do banco, mas entendia de finanças mais do que ele, mais do que Maurício, talvez mais do que qualquer pessoa naquela agência. A transferência deve cair em alguns minutos. Ricardo disse, a voz saindo estranha, distante. Na conta cadastrada. João assentiu. Obrigado. A palavra, simples e sincera, pareceu cortar Ricardo como lâmina. Maurício ainda olhava para João com uma mistura de reverência e curiosidade. Senhor João, eu realmente gostaria de conversar mais sobre o modelo de Heston, sobre a exposição cambial. O senhor dá consultoria? João sorriu, triste. Não dou mais. Mas? Maurício captou a palavra. Então o senhor já deu. João não respondeu. Apenas olhou para o relógio na parede. 11h18. Ainda tinha tempo. Ana conseguiria a vaga. E era tudo o que importava. Ricardo ainda estava sentado, olhando para a tela do computador, sem realmente ver. Sua mente tentava processar o impossível. Aquele homem não era um marceneiro comum. Não podia ser. Mas quem era ele? E por que Arthur Menezes, o CEO, o tratava como patrão? O celular de João vibrou no bolso. Ele o pegou, olhou para a tela. Uma notificação bancária. Transferência recebida. R$15.000. Origem. Banco Prisma. Empréstimo pessoal. João fechou os olhos por um momento, aliviado. Depois abriu o aplicativo da instituição onde Ana precisava fazer o pagamento. Alguns toques rápidos demais para alguém que supostamente não entendia de tecnologia, e a transferência foi agendada. Pagamento programado para Universität Klinikum Berlin. Valor. R$15. Previsão de processamento 14h30. Pronto. Ana estava garantida. Ele guardou o celular, respirou fundo e olhou para Ricardo. Está feito. Muito obrigado. Ricardo não respondeu. Apenas assentiu mecanicamente, os olhos ainda fixos na tela do computador. Maurício, no entanto, não havia se movido. Continuava ao lado de João, o tablet na mão, olhando para aquele homem simples como se fosse um quebra-cabeça impossível. Senhor João, ele começou hesitante. Aquela observação que o senhor fez sobre o modelo de Heston é muito específica. João deu de ombros. É o modelo correto para o problema. Só isso. Mas não é um modelo comum. Maurício insistiu. Eu fiz mestrado em finanças quantitativas na FGV. Estudei Heston por um semestre inteiro. E mesmo assim nunca consegui implementar direito. É absurdamente complexo. Ele deu um passo mais próximo, a voz baixando como se compartilhasse um segredo. E o senhor não só conhece... O senhor cita como se fosse trivial, como se fosse óbvio. João encontrou os olhos dele. Já foi óbvio, há muito tempo. A resposta enigmática só aumentou a curiosidade de Maurício. O senhor trabalhou em banco? Ele perguntou, direto. João hesitou. Trabalhei. Qual? Vários. Mas faz muito tempo. Mais de 20 anos. Maurício mordeu o lábio, pensativo. Depois olhou para Ricardo. Ricardo, puxa o histórico completo do cadastro dele. Nome completo, endereços anteriores, vínculos empregatícios. Ricardo saiu do transe piscando. O quê? Por quê? Só puxa. Maurício ordenou, e havia autoridade em sua voz agora. Ricardo, ainda abalado demais para discutir, digitou os comandos. A tela mudou, exibindo o cadastro completo de João. Maurício se aproximou, lendo por cima do ombro dele. Nome completo: João Ribeiro da Silva. Data de nascimento: 15/03/1956. Endereço atual: Rua das Acácias, 247, São Paulo, SP. Profissão declarada: marceneiro autônomo. Vínculos empregatícios anteriores. Maurício estreitou os olhos. O campo estava vazio. Não tem histórico de carteira assinada? Ele franziu a testa. Ricardo deu scroll para baixo. Tem. Espera. Aqui. Um registro antigo apareceu. Vínculo encerrado. 1998. Empresa. Instituição financeira. Banco extinta. Valor SA. Cargo. Não especificado. Período. 1978. 1998. Maurício congelou. Banco Valor. Ele murmurou. 20 anos de vínculo. De 78 a 98. Ricardo olhou para ele confuso. E daí? O banco nem existe mais. Faliu. Não faliu. Não faliu. Maurício corrigiu, os olhos ainda fixos na tela. Foi absorvido, incorporado pelo Banco Nacional em 1999. Ele
Ele virou-se para João, que permanecia em pé, calmo, observando. Senhor João, o senhor trabalhou no Banco Valor? Trabalhei 20 anos. Isso. Fazendo o quê? João desviou o olhar, desconfortável. Análise de risco, modelagem, desenvolvimento de sistemas. Maurício sentiu algo clicar em sua mente. Desenvolvimento de sistemas. Ele repetiu, processando. Sistemas de análise de risco. Ele voltou-se para Ricardo. O sistema que a gente usa aqui, o SARA. Sistema Automático de Risco e Aprovação. Você sabe de onde ele veio? Ricardo deu de ombros. Do TI? Da matriz? Sei lá. Não. Maurício estava falando mais rápido agora, as peças se encaixando. Ele foi comprado, há uns 15 anos, de uma empresa que tinha adquirido os ativos do... Ele parou, os olhos arregalando. Do Banco Valor. O silêncio que seguiu foi pesado. Ricardo olhou para Maurício, depois para João, depois de volta para Maurício. Você está dizendo que... Estou dizendo que quero saber quem esse homem é. Maurício interrompeu pegando seu próprio celular. Ele abriu o Google, digitou. João Ribeiro, PLAS, Banco Valor, PLAS, Análise de Risco. Apertou buscar. A primeira página de resultados mostrou artigos de jornal antigos, escaneados, alguns da década de 90. Maurício clicou no primeiro. Era uma matéria do jornal Valor Econômico, de 1997, O Oráculo do Mercado, João Ribeiro e a Revolução nos Modelos de Risco. Maurício leu em voz alta, lentamente. João Ribeiro, 41, é o cérebro por trás do sistema inovador de análise de risco do Banco Valor, que reduziu a inadimplência da instituição em 73% nos últimos 5 anos, utilizando modelos matemáticos avançados, incluindo adaptações do modelo de Heston para volatilidade estocástica. Ele parou, olhando para João. João permanecia imóvel, o rosto neutro. Maurício continuou. Ribeiro é considerado um dos maiores especialistas em risco macroeconômico do país. Formado em matemática aplicada pela USP, com mestrado pelo MIT e doutorado pela Universidade de Chicago, ele recusa convites de Wall Street para permanecer no Brasil. A voz de Maurício foi sumindo até virar um sussurro. Ricardo havia ficado branco como papel. MT, ele repetiu, estrangulado. Chicago. Maurício continuou rolando a tela, clicando em outras matérias. 1995. João Ribeiro palestrando em conferência internacional sobre derivativos. 1993. Artigo acadêmico publicado no Journal of Financial Economics. Autor principal, João Ribeiro. 1991. Prêmio Economista do Ano da Associação Brasileira de Mercado de Capitais. Cada clique era uma revelação, cada matéria, uma camada removida. Bruna havia se aproximado, lendo por cima do ombro de Maurício. Sua mão cobria a boca. Dr. Anselmo e a esposa também vieram curiosos, ainda processando o que estava acontecendo. Espera, Ricardo disse, a voz tremendo. Esse cara é famoso? Era. Maurício corrigiu, ainda lendo. Nos anos 90, ele era uma lenda no mercado financeiro. Tinha bancos internacionais oferecendo milhões para ele sair do Brasil, e ele sempre recusou. Ele clicou em mais uma matéria. Essa era de 1998. O tom era diferente. Tragédia pessoal. Gênio do mercado financeiro perde esposa. Maurício leu em silêncio, os olhos se movendo rapidamente. Seu rosto foi ficando mais sério, mais triste. Senhor João, ele disse baixinho, sua esposa, Helena... João fechou os olhos. Não precisa ler, ele disse, a voz baixa, mas firme. Mas Maurício já havia lido, e todos que estavam olhando por cima do ombro dele também. A matéria falava de uma doença rara, de tratamentos experimentais caros, disponíveis apenas nos Estados Unidos, de João vendendo patrimônio, fazendo leilão de bens, tentando desesperadamente juntar dinheiro, e de como, no fim, não foi suficiente. Helena havia morrido aos 52 anos, e na última linha da matéria, uma declaração atribuída a João Ribeiro. Passei 20 anos calculando riscos financeiros, prevendo crises, protegendo fortunas de pessoas que nunca conheci, mas não consegui salvar a única pessoa que importava. De que adianta todo esse conhecimento? 3 meses depois dessa matéria, havia outra notícia, menor. João Ribeiro se aposenta do Banco Valor. E depois, nada. Nenhuma outra menção, nenhum artigo, nenhuma aparição pública. O oráculo do mercado tinha simplesmente desaparecido. Maurício levantou os olhos do celular, olhando para João com uma expressão completamente diferente agora. Não era mais curiosidade, era respeito profundo.
medo e tristeza. O senhor sumiu, ele disse, suave. Depois que ela morreu, o senhor simplesmente sumiu. João assentiu levemente. Tinha que sumir. Não conseguia mais olhar para aquele mundo. E virou o marceneiro. Maurício completou. Virei. João confirmou. Trabalho honesto, simples, longe de tudo aquilo. Ricardo estava sentado, a cabeça entre as mãos, os cotovelos apoiados na mesa. Ele estava processando as humilhações, as risadas, as comparações com o relógio, a tentativa de expulsão. Tudo dirigido a um homem que tinha mais conhecimento no dedo mindinho do que Ricardo acumularia em uma vida inteira. Um homem que havia sido chamado de oráculo, um homem que havia ensinado o próprio CEO do banco. E Ricardo tinha dito que o CPF dele não aprovava nenhuma bicicleta. Ele sentiu a náusea subir. Dr. Anselmo, que havia ficado calado até então, se aproximou de João. Estendeu a mão. Formal, respeitoso. Senhor Ribeiro, eu lhe devo um pedido de desculpas. Sincero. João apertou a mão dele. Não precisa. Preciso. Anselmo insistiu. Eu julguei o senhor pela aparência. Fiz piadas. E o senhor acabou de me alertar sobre um risco real no meu investimento. Sua esposa também se aproximou, os olhos marejados. Me desculpe, ela disse, genuína. Foi cruel da minha parte. João assentiu, aceitando. Maurício guardou o celular, mas continuava olhando para João. Senhor Ribeiro, eu preciso perguntar uma coisa, ele disse. Aquela observação sobre o Banco Valor, sobre o erro que quase quebrou o banco em 98, usando Black-Scholes para commodities ao invés de Heston. João o olhou. Sim, isso nunca foi noticiado publicamente, Maurício disse. Eu pesquisei agora. Não tem matéria sobre isso. Foi abafado, acobertado. Ele deu um passo mais perto. Como o senhor sabe desse erro? João ficou em silêncio por um longo momento. Depois respondeu simples. Porque fui eu quem descobriu, 3 meses antes de estourar. Mostrei para a diretoria. Propus correção. Eles ignoraram. Disseram que era muito caro corrigir o sistema, que os números históricos diziam que estava seguro. Sua voz ficou mais baixa. 2 meses depois, o rublo russo colapsou. Efeito dominó nas commodities. O modelo Black-Scholes não capturou a volatilidade. O banco perdeu 340 milhões reais em uma semana. Maurício soltou um assobio baixo. Foi por isso que o banco foi vendido. Foi, João confirmou. E foi por isso que eu saí. Porque percebi que não importava o quanto eu alertasse. No fim, sempre escolhiam o lucro imediato ao invés da segurança de longo prazo. Ele olhou para o painel de LED com os fundos do banco. Igual a esse defensivo plus, alguém decidiu que 18,4% de exposição cambial não era grande coisa, que o risco era gerenciável, até não ser mais. Ricardo finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, de vergonha. Senhor Ribeiro, ele começou, mas a voz falhou. João olhou para ele. Não havia raiva no olhar, nem satisfação pela reviravolta, apenas cansaço. Você não sabia, João disse, antes que Ricardo pudesse continuar. Como poderia saber? Eu deveria ter ouvido. Ricardo respondeu, a voz rouca, mesmo sem saber quem o senhor era. Deveria ter ouvido. Ele se levantou, cambaleante. O senhor veio aqui pedindo ajuda para a educação da sua neta. E eu ri. Eu humilhei. Eu tentei expulsar. Suas mãos tremiam. Arthur tinha razão. Eu deveria ser demitido. Maurício olhou para Ricardo, depois para João. A agência inteira estava em silêncio agora. Todos os funcionários, todos os clientes, todos observavam a cena. A transformação de Ricardo estava acontecendo em tempo real, do gerente arrogante ao homem quebrado. E no centro de tudo, João Ribeiro, o marceneiro, o oráculo, o homem que tinha desaparecido do mundo financeiro para trabalhar com madeira. E que 25 anos depois, ainda entendia mais de risco que qualquer um naquela agência. João olhou para o relógio. 11h52. Preciso ir, ele disse simples. Minha neta vai estar esperando a confirmação do pagamento. Ele pegou sua pasta plástica, virou-se para sair. Mas Maurício tocou seu braço suave. Senhor Ribeiro, espera, por favor. João parou. O sistema que a gente usa, o SARA, Maurício disse. O senhor criou ele, não criou? João hesitou. Depois assentiu. Criei. Versão inicial, pelo menos. Muita coisa foi modificada depois que saí. E o algoritmo de análise gerencial? Maurício pressionou. Aquele que permite sobrepor o score automático em casos especiais? Também, João confirmou. Porque eu sempre acreditei que sistemas são ferramentas, não deuses. E que no fim quem decide deve ser uma pessoa, não um código. Maurício sorriu, triste. Então o sistema que o Ricardo usou para negar o senhor foi criado pelo senhor. A ironia era tão profunda que chegava a doer. João deu de ombros. O sistema fez o
que foi programado para fazer. Analisou números. O problema nunca foi o sistema. Ele olhou para Ricardo. Foi esquecer que números representam pessoas. E com essa frase, ele caminhou em direção à saída. Todos os olhares o seguiram. O velho de roupas simples, que tinha criado o sistema que hoje movia bilhões, que tinha previsto crises, que tinha sido chamado de oráculo e que agora fazia cadeiras de criança por R$ 280, porque tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que o maior risco não estava nas planilhas, estava em esquecer o que realmente importa. João estava a 3 metros da porta de vidro quando o celular de Ricardo tocou novamente. Dessa vez não foi o toque discreto, foi o toque de emergência, alto, insistente. Ricardo olhou para a tela e o pouco de cor que havia voltado ao seu rosto desapareceu novamente. Arthur Menezes, CEO, chamada de vídeo, urgente. Ele olhou para Maurício, depois para João, que havia parado e se virado. Com dedos trêmulos, Ricardo atendeu. Colocou no viva-voz novamente. Não teve escolha. As mãos tremiam tanto que não conseguia segurar o aparelho no ouvido. A voz de Arthur explodiu do alto-falante. Ricardo, o João ainda está aí? Estava saindo, senhor. Pede para ele ficar, por favor. Eu preciso falar com ele. Havia algo diferente na voz de Arthur agora. Não era raiva, era urgência. E algo mais. Vulnerabilidade. Ricardo olhou para João. Senhor Ribeiro, o CEO quer falar com o senhor. João hesitou, olhou para o relógio, depois suspirou e voltou, caminhando lentamente até ficar visível na câmera do celular de Ricardo. A imagem de Arthur apareceu na tela. Ele não estava mais no escritório impecável. Estava em um carro. Um motorista era vagamente visível no banco da frente. João, Arthur disse, e havia alívio em sua voz. Graças a Deus, achei que você já tinha ido embora. Estava indo. João respondeu simples. Por favor, não vai ainda. Eu tô indo para aí. Chego em 20 minutos. Menos, se o trânsito ajudar. João franziu a testa. Arthur, não precisa. Já consegui o empréstimo. Já transferi para Ana. Tá tudo resolvido. Não tá nada resolvido. Arthur passou a mão pelo cabelo, visivelmente agitado. Eu soube o que aconteceu. O Ricardo me mandou um relatório depois que eu desliguei. João, eu preciso te ver pessoalmente, depois de tantos anos. E preciso corrigir isso, tudo isso. Ele olhou diretamente para a câmera, como se pudesse atravessar a tela e segurar os ombros de João. Por favor, fica. Me dá 20 minutos. João olhou ao redor. Para Ricardo, ainda destruído. Para Maurício, respeitoso. Para os outros funcionários e clientes, todos observando em silêncio. Depois, suspirou. 20 minutos. Ele concordou. Obrigado mesmo. Arthur desligou. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Ricardo não sabia onde olhar. Bruna estava paralisada na recepção. Sérgio, o segurança, permanecia perto da parede, como se quisesse se fundir a ela. Maurício foi o primeiro a quebrar o silêncio. Senhor Ribeiro, por favor. Ele gesticulou para uma das salas de reunião. O senhor quer sentar? Tomar um café? Água? Café está bom. João aceitou, mais para facilitar a situação do que por vontade real. Maurício praticamente correu até a máquina de café expresso. Preparou um copo com um cuidado reverente, como se servisse realeza. João aceitou, agradeceu com um aceno de cabeça e sentou-se em uma das poltronas brancas. Ricardo continuava de pé, imóvel, ao lado da sua estação de trabalho. Parecia um homem esperando sentença. Dr. Anselmo e a esposa haviam se sentado também, mas a uma distância respeitosa. Eles não tinham mais pressa. O que estava acontecendo era mais importante que qualquer compromisso. Os minutos passaram pesados. João tomava o café em pequenos goles, olhando para o nada. Maurício havia voltado ao seu computador, mas não trabalhava. Apenas fingia digitar, os olhos constantemente desviando para João. 11h58, 12h03, 12h07. Então, as portas de vidro se abriram. Um homem entrou apressado, o paletó aberto, a gravata afrouxada. Ele tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, rosto anguloso, óculos de armação fina. Apesar da pressa, havia elegância em seus movimentos. Arthur Menezes. Seus olhos varreram a agência até encontrar João. E então algo extraordinário aconteceu. Arthur parou. Sua expressão severa, executiva, desmoronou. E ele sorriu. Não o sorriso profissional de reuniões. Um sorriso genuíno, quase infantil, de alegria pura. João, ele disse, a voz saindo embargada. João se levantou. Arthur cruzou a agência em passadas rápidas.
e, para choque absoluto de todos os presentes, abraçou João. Não foi um abraço formal, foi apertado. Durou longos segundos. Quando se separaram, Arthur segurava os ombros de João, olhando para ele como quem reencontra um pai. 12 anos, Arthur disse. 12 anos sem te ver. 12 anos, João confirmou. Você tá mais velho. Arthur sorriu, triste. Todos estamos, né? Estamos. Arthur finalmente se deu conta de que toda a agência estava observando. Ele se recompôs parcialmente, soltando João, mas ficando ao lado dele. Olhou ao redor, para Ricardo, pálido, para Maurício, atento, para os outros. Alguém ofereceu café para o João? Água? Alguma coisa? Ofereci, senhor, Maurício disse. Ele aceitou o café. Ótimo, ótimo. Arthur parecia fora do eixo, emocionalmente desestabilizado. Ele olhou para João novamente. Você tem tempo para conversar? Não quero te atrasar. Já tenho, João disse. Minha parte está feita. Ana vai conseguir a vaga. Arthur sorriu. A Ana, a sua netinha. Ele balançou a cabeça, maravilhado. Ela deve estar enorme. Última vez que eu vi, ela tinha o quê? 12 anos? Isso, João confirmou. Agora está com 20, formada em medicina. Vai fazer especialização em cirurgia robótica na Alemanha. Alemanha. Arthur soltou uma gargalhada orgulhosa. Claro que vai. É neta sua. Genética, né? Ele gesticulou para a sala de reunião de vidro. Vamos conversar lá dentro? João assentiu. Eles caminharam lado a lado. Arthur abriu a porta para João, um gesto de deferência que não passou despercebido por ninguém. Mas antes de fechar a porta, Arthur olhou para Ricardo. Ricardo, vem aqui. Ricardo engoliu seco e se aproximou, as pernas trêmulas. Maurício, você também. Arthur chamou. Maurício entrou curioso. Arthur fechou a porta de vidro, mas não ativou o modo de privacidade. As paredes permaneceram transparentes. Todos podiam ver, mas não ouvir. Dentro da sala, Arthur sentou-se ao lado de João, não à frente. Ricardo e Maurício ficaram do outro lado da mesa. Arthur olhou para Ricardo por um longo momento. Me conta o que aconteceu, desde o começo, e não omite nada. Ricardo respirou fundo e começou a relatar. Sua voz falhava em alguns momentos. Quando chegou na parte do seu CPF não aprova nenhuma bicicleta, ele precisou parar, a vergonha o sufocando. Arthur o deixou continuar. Não interrompeu. Apenas ouvia, o rosto ficando cada vez mais fechado. Quando Ricardo terminou, o silêncio durou longos segundos. Então, Arthur se virou para João. E você? Você não disse quem era. Não se defendeu. João deu de ombros. Não parecia importante. Não parecia importante. Arthur quase gritou, não de raiva com João, mas de frustração. João, você é a razão desse banco existir. Ele olhou para Ricardo e Maurício. Vocês sabem o que é SARA? O sistema que vocês usam para tudo? Análise de crédito, risco, aprovações? Sei, senhor. Maurício respondeu. Sistema automático de risco e aprovação. Errado. Arthur corrigiu. O nome verdadeiro, o original, era Sistema de Análise de Risco Adaptativo, IO, e a sigla formava SARA. Mas sabe por que esse nome? Maurício balançou a cabeça. Arthur apontou para João. Porque ele batizou o sistema com o nome da filha dele, Sara, que morreu de leucemia aos 8 anos. Em 1987, o ar foi sugado da sala. João fechou os olhos, a dor antiga voltando como onda. Arthur, ele começou, mas a voz não saiu. Desculpa, João. Arthur tocou o ombro dele. Mas eles precisam saber, precisam entender. Ele olhou para Ricardo e Maurício, ambos paralisados. João perdeu a filha. Depois, 15 anos depois, perdeu a esposa, Helena. Arthur continuou, a voz embargada. Ela ficou doente, câncer raro. Tinha tratamento experimental nos Estados Unidos. Caríssimo. Ele fez uma pausa. João vendeu tudo. Casa, carro, investimentos, pediu empréstimos. Ele era o maior especialista em risco do país. Ganhava fortunas em consultoria, mas mesmo assim não foi suficiente, porque a doença foi rápida demais. Arthur limpou os olhos discretamente. Helena morreu em dezembro de 1998. 3 meses depois, João se aposentou. Sumiu. Eu tentei contato dezenas de vezes. Ele nunca respondeu. João estava olhando para a mesa, a mandíbula apertada. Eu não conseguia mais, Arthur. Ele disse baixinho. Não conseguia mais olhar para aquele mundo, onde a gente calculava risco de bilhões, protegia fortunas, e eu não consegui proteger minha própria família. Sua voz quebrou. Eu passei a vida sendo chamado de oráculo, prevendo crises, salvando bancos, e não vi a única crise que importava. Arthur segurou a mão de João.
Não era sua culpa. A doença era rara, agressiva. Ninguém poderia prever. Eu deveria, João insistiu. Deveria ter passado mais tempo com ela, com a Sara, com a Helena, mas estava sempre trabalhando, sempre em reuniões, sempre salvando números. Lágrimas desciam por seu rosto agora, silenciosas. E quando percebi o que tinha perdido era tarde demais. Ricardo estava chorando abertamente agora. Maurício limpava os olhos com as costas da mão. Arthur apertou a mão de João. Foi por isso que você sumiu. Virou marceneiro. João assentiu. Marcenaria é honesta, ele explicou. Quando você faz uma cadeira, ela fica pronta, você vê, toca, entrega para uma pessoa real, vê o sorriso dela. É tangível. Ele limpou o rosto com a manga da camisa. Não são só números numa tela, são pessoas. E eu esqueci disso. Custou tudo que eu amava para reaprender. Arthur respirou fundo, recompondo-se. João, eu te trouxe aqui hoje porque preciso te contar uma coisa. Ele disse. Você sabe que eu assumi como CEO do Prisma faz 6 anos, né? João assentiu. Soube, fiquei feliz por você. Você me ensinou tudo, Arthur disse. Quando eu entrei no Banco Valor em 1992, estagiário, perdido, você me pegou pela mão. Me ensinou não só matemática, não só modelos, você me ensinou a pensar. Ele olhou para os próprios dedos, mas eu falhei, porque quando assumi aqui, eu reproduzi os mesmos erros que te expulsaram do Valor. Priorizei números, metas, lucro. Ele gesticulou para a agência lá fora. Essa agência Premium foi ideia minha. Separar clientes rentáveis dos outros. Eficiência operacional, eu chamava. Sua voz estava carregada de vergonha. E criamos um monstro, um sistema que julga pessoas por score, por saldo, por aparência. Ele olhou para Ricardo. E treinamos gerentes para serem guardiões desse sistema, para protegerem o banco de riscos, esquecendo que riscos são pessoas. Ricardo soluçou. Senhor Menezes, Você fez o que foi treinado para fazer. Arthur o interrompeu. Esse erro não é só seu, é meu, é da instituição. É de todos nós que esquecemos a lição. Ele se virou para João. Você criou o Sara para ser uma ferramenta, com análise gerencial exatamente para casos como o seu. Pessoas que os números não contam a história completa. João assentiu. Sistemas são burros, precisam de humanos para dar contexto. Exatamente. Arthur bateu na mesa. Mas a gente automatizou tudo. Tirou o humano da equação. E o resultado é isso. Um homem pedindo ajuda para a educação da neta e sendo humilhado. Ele olhou para João com uma intensidade profunda. João, eu preciso da sua ajuda. João piscou, surpreso. Arthur, não, escuta. Arthur se inclinou para a frente. Esse banco está doente. Financeiramente a gente vai bem, mas moralmente, eticamente, a gente está perdido. Ele gesticulou para fora. Maurício acabou de descobrir que o Defensivo Plus tem uma exposição de risco que ninguém estava vendo, porque você apontou. Em 5 minutos. Maurício assentiu, confirmando. Quantos outros fundos têm problemas que a gente não está vendo? Arthur continuou. Porque todo mundo está focado em bater meta, em vender produto, em gerar comissão? Ele segurou ambas as mãos de João. Eu quero que você volte. João arregalou os olhos. Arthur, eu tenho 68 anos. Eu sou marceneiro. Você é o homem mais brilhante que eu conheci. Arthur interrompeu. E não precisa ser tempo integral. Não precisa ser operacional. Quero você como conselheiro, consultor. 1 dia por semana, 2 horas. O que você puder. Ele apertou as mãos de João. Preciso que você me ajude a consertar isso. A trazer humanidade de volta. A lembrar a gente que banking não é sobre dinheiro. É sobre pessoas. João ficou em silêncio por um longo momento. Arthur, eu não sei se consigo voltar para esse mundo. Não tô pedindo para você voltar. Arthur corrigiu. Tô pedindo para você me ensinar a fazer diferente. A construir algo que a Sara, a Helena, que elas teriam orgulho. A menção dos nomes fez João fechar os olhos. Quando abriu, havia determinação ali. Uma condição, ele disse. Qual? Não é sobre mim. Não quero escritório. Não quero título. João disse. Firme. Quero um projeto. Um fundo. Para pessoas como eu, vim aqui hoje. Gente que o sistema rejeita, mas que tem sonhos reais. Filhos querendo estudar. Netos querendo se formar. Arthur sorriu. Um fundo de microcrédito humanizado. Isso, João confirmou. Análise baseada em potencial, em história, em propósito, não só em score. Feito. Arthur estendeu a mão. A gente faz isso juntos. João apertou a mão dele. Ricardo, que havia assistido tudo em silêncio entre lágrimas, finalmente falou. Senhor Ribeiro, sua voz era um fio. Eu não tenho palavras para pedir desculpa. Não tenho como consertar o que eu fiz. João olhou para ele. Tem sim. Como? Aprende, João disse simples. Aprende que atrás de cada CPF tem uma história, uma família, um sonho. Ele se levantou, caminhou até Ricardo e colocou a mão em seu ombro.
você vai errar de novo. Todos erramos, mas erra menos, erra melhor. E quando errar, conserta. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Arthur também se levantou. Ricardo, você não vai ser demitido, mas você vai mudar. A gente vai mudar, todos nós. Ele abriu a porta da sala. Lá fora, toda a agência esperava. Arthur saiu, João ao lado dele. E então, Arthur fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para todos os funcionários e clientes presentes. Pessoal, atenção, por favor. Sua voz ecoou. Quero apresentar alguém. Esse é João Ribeiro. Alguns de vocês podem não conhecer o nome, mas todos vocês usam o trabalho dele. Ele gesticulou para João. Esse homem criou o sistema que movimenta esse banco. Esse homem previu crises que salvaram milhões. Esse homem foi chamado de oráculo do mercado. Arthur fez uma pausa. E hoje, esse homem foi humilhado aqui, julgado pela roupa, pelo saldo bancário, pela aparência. O silêncio era absoluto. Então eu quero que todos guardem essa imagem. Arthur continuou. Guardem a imagem desse homem de camisa simples. E lembrem, vocês nunca sabem quem está na frente de vocês. Nunca sabem a história. Nunca sabem o valor. Ele olhou ao redor. E se tratarem todo cliente como tratamos o João hoje, a gente não merece estar aqui. Aplausos começaram, tímidos no início, depois mais fortes. João, constrangido, acenou com a cabeça, agradecendo, mas não sorriu, porque aquilo não era sobre ele. Era sobre todos os Joões que vinham aos bancos todos os dias e eram julgados, rejeitados, humilhados, sem ter um CEO para defendê-los. E era isso que ele ia mudar. 6 semanas depois. Tasto White, a agência premium da Faria Lima, tinha o mesmo piso de porcelanato polido, as mesmas paredes brancas, os mesmos painéis de LED exibindo gráficos financeiros. Mas havia algo diferente no ar. Ricardo estava em sua estação de atendimento, mas não usava terno. Usava calça social e camisa sem gravata, o primeiro botão aberto. O relógio suíço de R$ 28.000 não estava mais no pulso. Em seu lugar, um relógio simples, funcional. À sua frente, sentada em uma cadeira do outro lado da mesa, estava uma mulher de uns 40 anos. Roupas simples, bolsa de lona surrada no colo, mãos nervosas entrelaçadas. Senhora Cláudia, Ricardo dizia, a voz calma, paciente. Eu entendo sua preocupação, mas quero que a senhora saiba que aqui nós não olhamos apenas para números. Ele virou a tela do computador para ela. Veja, o sistema automático rejeitou seu pedido de crédito. Score 480. Histórico de inadimplência há 3 anos. A mulher baixou os olhos envergonhada. Eu sei. Foi quando meu marido perdeu o emprego. A gente atrasou tudo, mas já pagamos. Tá tudo quitado agora. Eu sei. Ricardo disse gentil. Eu vi. E é por isso que vou fazer uma análise gerencial. Ele pegou uma pasta com documentos que a mulher havia trazido. A senhora me trouxe o projeto da sua filha, a bolsa integral na faculdade de enfermagem, as cartas de recomendação dos professores, o histórico escolar dela. Ele folheou os papéis lendo com atenção real. Nota 9,2 de média. Menção honrosa em ciências. Voluntária no posto de saúde do bairro. Ele olhou para a mulher sorrindo. Sua filha é brilhante. A mulher limpou os olhos rapidamente. Ela é meu orgulho. E deveria ser. Ricardo voltou para o computador digitando. A bolsa cobre mensalidade, mas ela precisa de material, transporte, alimentação. É isso? Isso. A gente consegue ajudar um pouco, mas meu salário de diarista não dá para cobrir tudo. Entendo perfeitamente. Ricardo continuou digitando. Vou aprovar um crédito de R$ 12.000. Taxa subsidiada de 0,5% ao mês. Prazo de 36 meses. Parcelas de R$ 380. A mulher arregalou os olhos. Mas o sistema rejeitou. O sistema não conhece sua história. Ricardo disse, e havia convicção em sua voz. Não conhece sua filha. Não conhece o quanto a senhora lutou para pagar aquelas dívidas antigas. Ele se inclinou para a frente. Eu conheço, e baseado nisso, estou aprovando. A mulher desabou em lágrimas. Obrigada, obrigada. Eu não sei como agradecer. Ricardo estendeu a mão, apertando a dela com firmeza. Não precisa agradecer a mim. Precisa agradecer a um homem chamado João Ribeiro. Foi ele que me ensinou a olhar além dos números. Enquanto isso, no escritório de Arthur, 14º andar. A sala do CEO era espaçosa, mas não ostensiva. Estantes de livros, mesa de madeira clara, grandes janelas com vista para a cidade. Arthur estava sentado em uma das cadeiras de reunião. Não na cadeira principal, mas ao lado dela, porque a cadeira principal estava ocupada por João. À mesa também estavam Maurício e mais 3 pessoas, uma advogada, um economista e uma jovem da área de tecnologia.
Na parede, um projetor exibia uma apresentação. Fundo Avante, microcrédito com análise humanizada. Maurício estava de pé, apresentando. A estrutura inicial é de 50 milhões ARS. Ele explicava, apontando para os slides. 70% virão do próprio banco, como investimento social. 30% de investidores privados que queiram participar. Ele clicou, passando para o próximo slide. O diferencial não é a taxa, que será subsidiada entre 0,5% e 1% ao mês. O diferencial é o processo de análise. Outro clique. Um fluxograma apareceu, mas ao invés de apenas caixas com score e renda, havia elementos diferentes. Projeto de vida, cartas de referência, entrevista pessoal, comitê de análise. Cada solicitação será analisada por um comitê de 3 pessoas. Maurício continuou. Um analista financeiro, um assistente social e um membro da comunidade. João, que estava ouvindo em silêncio até então, interveio. A ideia é que não seja apenas o banco decidindo. Tem que ter alguém que entende a realidade social e alguém da própria comunidade, que conhece as pessoas. A advogada, uma mulher de uns 45 anos, óculos de armação vermelha, fez uma anotação. E os critérios de elegibilidade? Ela perguntou. Flexíveis, João respondeu, mas focados em educação, saúde e empreendedorismo. Não é para consumo, é para investimento em futuro. Arthur, que observava com orgulho, acrescentou. Já temos 247 inscrições, em 2 semanas, sem propaganda, só boca a boca. O economista, um senhor de cabelos brancos, levantou a mão. E a sustentabilidade financeira? Esse fundo vai se pagar? Não, João disse direto. Não no sentido tradicional. Vai ter inadimplência, provavelmente entre 15% a 20%, mais alta que crédito convencional. Ele se inclinou para a frente. Mas o retorno não é financeiro, é social. Quantos médicos vamos formar? Quantos professores? Quantos empreendedores que vão gerar emprego? Maurício assentiu, voltando à apresentação. Fizemos uma projeção. Se ajudarmos 500 pessoas nos primeiros 2 anos e dessas 400 completarem seus objetivos, formatura, abertura de negócio, tratamento de saúde, o impacto econômico indireto é de 340 milhões em 10 anos. Ele mostrou um gráfico. Porque um médico formado atende milhares de pacientes, um professor educa centenas de alunos, um empreendedor gera empregos, o retorno é exponencial, só não aparece no balanço trimestral. Arthur sorriu. Isso é exatamente o problema com a forma como a gente sempre mediu sucesso. João olhou para ele com aprovação. A reunião continuou por mais 40 minutos. Detalhes operacionais, estrutura jurídica, cronograma de lançamento. Quando terminou, todos saíram exceto João e Arthur. Arthur serviu 2 copos de água, entregou um para João e sentou-se ao lado dele. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Com tudo isso, voltando, mesmo que parcialmente. João olhou pela janela. São Paulo se estendia lá fora, caótica e bela. Estranhamente bem, ele admitiu. Pensei que ia me sentir sufocado, mas não, é diferente dessa vez. Por quê? Porque não é sobre dinheiro. João respondeu simples. É sobre gente. Arthur assentiu. A Ana já voltou da Alemanha? Ainda não. João sorriu. Mas ela liga toda semana. Tá amando. Disse que já participou de 3 cirurgias assistidas por robô. Tá radiante. Ela sabe do projeto? Do fundo? Sabe. João riu. Disse que quando voltar, quer ser voluntária no comitê de análise da área de saúde. Ela vai ser incrível, Arthur disse. Igual ao avô. João desviou o olhar, sempre desconfortável com elogios. Arthur ficou sério. João, eu preciso te falar uma coisa. Fala. O Ricardo, Arthur disse. Ele mudou. De verdade. Percebi. Não, você não entendeu. Ele realmente mudou. Arthur pegou o celular, abriu uma pasta de e-mails, mostrou para João. Olha, isso aqui são relatórios que ele me manda. Toda semana. João leu. Eram histórias, casos de clientes que Ricardo havia atendido, pessoas que o sistema automático rejeitou, mas que ele aprovou manualmente após análise humanizada. Uma mãe solteira que queria abrir uma creche no bairro. Um senhor de 61 anos querendo voltar a estudar. Um jovem que precisava de equipamento para trabalhar como fotógrafo freelancer. Todos aprovados. Todos com justificativas detalhadas, humanizadas. Ele está virando um dos melhores gerentes que eu tenho, Arthur disse. Não em volume de vendas, mas em impacto real. João sorriu, orgulhoso. Às vezes a gente só precisa aprender a lição certa, da forma certa. Você foi a lição, Arthur disse. Dura, mas necessária.
3 meses depois, a inauguração oficial do Fundo Avante foi discreta. Não houve coquetel, não houve imprensa, apenas as pessoas que importavam. No auditório do banco, cerca de 80 pessoas, beneficiários do fundo, funcionários, voluntários do comitê. E no palco, João. Ele estava desconfortável com a atenção, mas Arthur havia insistido. As pessoas precisam conhecer quem criou isso. João segurava o microfone, olhando para a plateia. Eu não sou bom em discursos, ele começou, e houve risos gentis. Passei a vida trabalhando com números, não com palavras. Ele fez uma pausa, mas aprendi uma coisa. Números mentem. Ou melhor, números contam metade da história. Ele apontou para a plateia. Um score de crédito não diz que você trabalha 12 horas por dia para sustentar sua família. Não diz que você perdeu emprego por doença, não por irresponsabilidade. Não diz que você está lutando. Só diz que você está fora dos padrões. Algumas pessoas assentiram emocionadas. Esse fundo existe porque eu cansei de ver pessoas serem julgadas por números, João continuou. E porque eu mesmo fui julgado assim, há alguns meses, nessa mesma agência. Ele olhou para Ricardo, que estava sentado na plateia, ao lado de Maurício. E alguém me ensinou uma lição dura, me fez lembrar por que eu tinha saído desse mundo, mas também me fez querer voltar, para consertar. João respirou fundo. Então, esse fundo não é meu, é de todos vocês, de cada história aqui, de cada sonho que foi rejeitado por um algoritmo, mas que merecia chance. Ele olhou para a primeira fileira, onde estava sentada uma jovem de uns 20 anos. Negra, cabelos crespos, óculos grandes. Ela segurava uma pasta. Jéssica, João a chamou. Quer vir aqui? A jovem ficou vermelha, mas levantou-se. Subiu ao palco, tímida. João entregou o microfone para ela. Conta para eles. Jéssica engoliu seco. Meu nome é Jéssica Santos. Tenho 22 anos. Ela começou, a voz tremendo. Eu trabalho como atendente em lanchonete, ganhando um salário mínimo e meio. Ela olhou para a pasta em suas mãos. E eu queria fazer faculdade de veterinária. Sempre quis, desde criança, mas nunca consegui pagar, nem conseguir financiamento, porque meu CPF, ela riu sem humor, não aprovava nenhuma bicicleta. A frase fez João fechar os olhos por um momento. Ricardo baixou a cabeça, envergonhado. Aí eu soube do Fundo Avante. Jéssica continuou. Me inscrevi sem muita esperança, mas eles me chamaram, me entrevistaram. Não perguntaram só do meu salário, perguntaram do meu sonho. Ela limpou os olhos. E me aprovaram. 18 mil, para pagar os 2 primeiros anos da faculdade. Eu começo semana que vem. Aplausos ecoaram pelo auditório. Jéssica olhou para João. Obrigada. Obrigada por acreditar que eu sou mais que um número. Ela o abraçou. João retribuiu emocionado. Quando ela desceu, outras pessoas quiseram falar. Um senhor que abriu uma pequena oficina mecânica. Uma mãe que conseguiu tratamento odontológico para o filho. Um jovem que comprou equipamento de música para ensinar crianças da comunidade. História após história. Números que viraram pessoas. Pessoas que viraram sonhos realizados. 5 meses depois, João estava na sua oficina de marcenaria, lixando uma mesa de jantar. O celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor João Ribeiro? Uma voz feminina, profissional. Sim, aqui é da assessoria de imprensa do Banco Prisma. O senhor poderia confirmar presença na cerimônia de amanhã? João franziu a testa. Que cerimônia? Houve uma pausa. O senhor não foi informado? A cerimônia de premiação. O Fundo Avante ganhou o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social Bancária. João piscou. Ganhou? Sim, senhor. É o maior prêmio do setor. E o CEO Arthur Menezes insistiu que o senhor precisa estar presente para receber. João suspirou. Não sou bom com holofotes. Por favor, senhor. É muito importante. E... A voz hesitou. Tem alguém que quer muito te ver lá. Quem? É surpresa. A cerimônia foi em um hotel 5 estrelas. João foi de calça social e camisa, a mais formal que tinha. Ainda se sentia deslocado entre os ternos e vestidos de gala. Arthur o encontrou na entrada. Você veio? Ele abraçou João. Achei que ia fugir. Tentei. João resmungou. Arthur riu, guiando-o para o salão principal. No palco, autoridades discursavam. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, o ministro da Economia. E então, chamaram Arthur e João ao palco. Arthur pegou o troféu, uma peça de cristal pesada, bonita, e agradeceu brevemente. Depois entregou o microfone para João. Não, João sussurrou. Eu não. Confia em mim. Arthur disse baixinho. Só olha para a plateia. João olhou e congelou. Na primeira fileira estava Ana, sua neta, que deveria estar na Alemanha. Ela estava chorando, sorrindo, acenando. E ao lado dela, sentados, estavam Ricardo, Maurício, Bruna e dezenas de beneficiários do Fundo Avante. João sentiu as lágrimas virem. Pegou o microfone, a voz falhando.
Eu passei muito tempo achando que tinha perdido tudo, ele começou. Perdi minha filha, minha esposa, minha carreira, e achei que não tinha mais nada para dar. Ele olhou para Ana, mas minha neta me lembrou que ainda tinha uma coisa. Propósito. Ele olhou para a plateia. Esse prêmio não é meu. É de cada pessoa que foi rejeitada por um sistema e ainda assim não desistiu. É de cada gerente que aprendeu a olhar além do score. É de cada pessoa que acredita que dignidade não tem preço. Sua voz ficou firme, clara, porque no fim, o maior ativo de qualquer instituição não está no balanço, está no potencial de uma pessoa, no sonho de uma mãe, no futuro de um jovem. Ele ergueu o troféu. E para isso não há score de crédito que baste. A ovação foi imediata, prolongada. João desceu do palco, foi direto para Ana, a abraçou como se fosse desaparecer. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Voltei para esse fim de semana, ela disse, rindo e chorando. Não ia perder isso. Não ia perder ver meu avô ser reconhecido pelo que sempre foi. Um herói. Não sou herói. É sim. Ela o interrompeu. Meu herói. Ricardo se aproximou, tímido. Senhor Ribeiro, posso falar com o senhor? João assentiu. Ricardo respirou fundo. Eu só queria dizer que esses meses foram os melhores da minha carreira e da minha vida, ele disse, porque aprendi a fazer diferença de verdade. E foi o senhor que me ensinou, mesmo eu não merecendo. João colocou a mão no ombro dele. Todo mundo merece segunda chance, Ricardo. Inclusive você. Ricardo sorriu, os olhos brilhando. A festa continuou. Conversas, fotos, celebrações. Mas João, em certo momento, saiu para a varanda do hotel. Precisava de ar, de silêncio. Arthur o encontrou lá, minutos depois. Ficaram lado a lado olhando a cidade. Você fez uma coisa linda, João. Arthur disse. A gente fez. João corrigiu. Não, você. Arthur insistiu. Você pegou sua dor e transformou em propósito. Isso é raro. João olhou para o céu estrelado, parcialmente obscurecido pelas luzes da cidade. Sara teria 45 anos hoje, ele disse, baixinho. Helena teria 76. Ele sorriu, triste. Eu não pude salvá-las, mas talvez possa honrá-las, salvando outros, uma pessoa de cada vez. Arthur colocou a mão no ombro dele. Você está salvando centenas, João, e vai salvar milhares. João assentiu, em silêncio. Lá dentro, a festa continuava. Mas ali na varanda, dois homens compartilhavam um momento de paz, sabendo que tinham construído algo maior que eles mesmos, algo que ia durar, algo que importava. 6 meses depois, João estava na sua oficina, terminando uma cadeira de balanço. Não era encomenda, era presente, para o primeiro neto de Jéssica, a jovem veterinária que tinha sido a primeira beneficiária do Fundo Avante. Ele lixava a madeira com o carinho de sempre, cada movimento preciso, meditativo. O celular tocou. Mensagem de Ana. Vô, terminei minha primeira cirurgia solo hoje. Robô da Vinci. Retirada de tumor, paciente estável. Eu tô voando. João sorriu, digitou de volta. Sua avó estaria tão orgulhosa. Eu estou. Guardou o celular e voltou ao trabalho. Lá fora, São Paulo vivia. Caótica, desigual, dura, mas também cheia de gente lutando, sonhando, merecendo chance. E agora, pelo menos em um canto pequeno daquele sistema gigante, alguém estava olhando além dos números, estava vendo pessoas, e isso, João sabia, era a maior revolução de todas. Não a que muda planilhas, mas a que muda vidas, uma de cada vez. No fim, o maior ativo não está no balanço do banco, mas no potencial de uma pessoa. E para esse, não há score de crédito que baste, porque dignidade não se mede, sonhos não se calculam, e futuro a gente constrói, um ato de fé de cada vez. A verdadeira riqueza não está nos números, mas no potencial humano. Sistemas são ferramentas, não deuses. Dignidade não se mede por score de crédito. Todo mundo merece ser visto além das estatísticas. E a maior transformação não vem de algoritmos, mas de olhar nos olhos de uma pessoa e ver sua história, seu sonho, sua humanidade.